Vamos lá então. Na última aula, nós começamos a, a estudar como fazemos o, o experimento de avaliação de modelos de machine learning, tá? Isso funciona tanto para classificação, que é o caso que nós estamos fazendo aqui, serve também para agrupamento, que é o clustering, ou serve também para modelagem geral, modelo de regressão tradicional, modelo ANOVA, modelos fatoriais, séries temporais, qualquer modelo, qualquer modelo preditivo, tá? É, e aí o que que a gente está fazendo? A gente está fazendo um estudo para um conjunto de dados fixo, tá? A gente tem uma base de dados e a gente quer estudar, né, se um determinado classificador, aqui no caso, ele é bom para classificar esse conjunto de dados. Nós estamos usando o conjunto de dados PIMA, né, que está na nossa pasta, mas também ele pode ser encontrado no pacote Faraway, aqui no R. E aqui nós fizemos é, dois estudos usando o método Holdout, que é particionar o conjunto de dados em um conjunto de treino e um conjunto de teste. O conjunto de treino, como o próprio nome está sugerindo, a metodologia, né, o machine learning vai aprender com base nesses dados e a nossa avaliação do quão bom foi essa aprendizagem vai ser em cima dos dados de teste, do conjunto de teste, tá? No caso de métodos de classificação, tem várias estatísticas que a gente pode usar para fazer a avaliação do modelo. Por exemplo, a taxa de acerto, a taxa de erro. Nós temos a curva ROC, área sobre a curva ROC, precisão, acurácia. Tem diversas metodologias para se avaliar. Tá? Aqui nós estamos escolhendo uma chamada taxa de erro de classificação, que é simplesmente verificar por meio da matriz de confusão, quantas observações, né, eh, eu errei, né, dado, né, dividido ali pelo total de dados, ou seja, eu tenho uma proporção de erros, e esse erro aqui ele é calculado como sendo um menos a taxa de acerto. A taxa de acerto é a soma da diagonal principal da matriz de confusão. Então, vou executar isso daqui de novo para a gente ver. Aqui eu vou Ou então vou executar aqui o carregamento e a. Então, assim, a gente obteve a matriz de confusão, né, a proporção, que é a quantidade, né, da classificação aqui dividido pelo total de número de observações. E aí eu tenho uma proporção do quanto foi alocado em uma determinada classe, dado a origem dela. Então, eu tenho uma matriz aqui de tamanho 2 por 2 porque eu tenho duas classes. E aí, na diagonal principal dessa matriz, nós temos os acertos, ou seja, eu classifiquei na classe 0, dado que a origem é a classe 0. E aqui eu classifiquei na classe 1, dado que a origem é a classe 1. Então, são os acertos, tá? E aí a gente usa essa expressão aqui
usando a função sum para fazer o somatório, diag para pegar a diagonal principal da matriz. Então, eu vou somar a diagonal principal dessa matriz e aí eu obtenho a taxa de acerto. Tá? É, e a taxa de erro é o complementar, então é um menos a taxa de acerto. E a gente tem esse valor aqui, taxa de acerto. Tá? E aí depois nós passamos pro esse daqui que nós acabamos de fazer foi o holdout viciado, que é quando o treino e teste são iguais. E aí a gente passa pro holdout da forma correta. É que treino e teste são um conjunto de dados separados, que são chamados de partições, né? Não tem uma interseção entre eles. Então, um objeto que está no treino não pode estar no teste, e o contrário também é verdade. É, e aí a gente observou que, pela natureza aleatória, na hora de eu particionar quem é treino e quem é teste, isso me gera uma componente aleatória na taxa de erro, tá? Ou na taxa de acerto. Então, sempre que eu executar esse algoritmo, eu vou estar obtendo uma taxa diferente. E aí, como essa taxa de erro é uma variável aleatória, a melhor forma da gente estimar essa variável aleatória é usando a média, no caso, a esperança a esperança dessa variável, tá? Que é a integral dessa variável na reta, né? É, de x, ou seja, da minha taxa de erro, vezes a distribuição da minha taxa de erro, tá? É, e aí a gente usa o método de Monte Carlo para estimar essa integral, consequentemente a gente estima a esperança de x, ou seja, a esperança da taxa de erro. O algoritmo consiste em eu reproduzir esse algoritmo que nós fizemos anterior, uma m vezes, tá? Aqui o meu m é 200, é, que são chamadas de réplicas ou amostras de Monte Carlo. E aí eu vou guardando essas taxas de erro. No caso aqui eu estou guardando em um vetor, tá? E aí no final a gente vai ter um vetor com todas essas taxas de erro. E a minha estimativa de Monte Carlo para a taxa de erro vai ser a média aritmética, né, dessas taxas de erro que eu obtive em cada réplica do modelo, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer hoje é adaptar esse mesmo algoritmo de Monte Carlo para usar junto com a função do pacote, a função fit do pacote RMiner. O pacote RMiner é um pacote desenvolvido para aprendizado de máquina, tá? Ele é um pacote que você vai encontrar métodos tanto para classificação quanto para modelos de regressão. E, e ele tem muitos métodos que são muito bons e muito populares. E aí fica fácil porque a gente usa uma única função que é muito simples de ser usada e nós podemos avaliar uma quantidade de classificadores maior, né, do que os que a gente tem aqui acesso nos pacotes básicos do R, tá? Então vou clicar aqui, abrir um novo algoritmo, vou salvar na pasta de vocês. Esse vai ser o nosso sétimo algoritmo.
Vou chamar de estudo de Monte Carlo. Aqui eu vou trazer novamente o conjunto de dados PIMA. E aí nós vamos montar agora o algoritmo de Monte Carlo, tá? Bom, eu vou montar aqui do zero para a gente relembrar como é a, a ideia do algoritmo de Monte Carlo. O algoritmo consiste em eu obter m observações de uma variável aleatória, e no caso aqui, só para exemplificar, eu vou colocar 100, tá? Mas a gente sabe que o mínimo para isso daqui é pelo menos, isso aqui tem que ser maior do que 1000, tá? Pelo menos isso. É, então, assim, o algoritmo consiste em gerar observações de uma variável aleatória a partir da sua distribuição de probabilidade. A gente não conhece a distribuição de probabilidade da taxa de erro, mas a gente fez um algoritmo que ele gera valores aleatórios, né, para uma taxa de erro. Então, aquele é o nosso algoritmo para gerar observações, tá? Por exemplo, se eu quisesse gerar da normal, eu usaria a função rnorm, tá? Uma normal 0,1, por exemplo, tá? Eu replicaria isso daqui m vezes. É, então, eu vou substituir isso daqui por aquele algoritmo, tá? Aquele algoritmo eu vou ter que repeti-lo m vezes, então eu vou colocar aqui um i, que vai ser o número de iterações de Monte Carlo, até m. Então, aqui começa as iterações de Monte Carlo. Bom, do outro algoritmo, o que que a gente vai precisar? É, a gente vai precisar dessa parte aqui do holdout que faz a parte de particionamento aleatório. Então, aqui, ó. Bom, e aqui eu não vou usar mais a proporção 20 para treino, 80 para teste, tá? Porque os métodos que a gente vai ver agora, muitos precisam particionar os dados dentro dele, dentro do algoritmo, os dados de treino, ele particiona de novo esse conjunto de treino em um novo treino e um novo teste, tá? Então, eles têm uma metodologia para estimar a- ali a sua função por meio dessa metodologia de reamostragem. E aí, se eu der poucos dados para ele, eles podem ter problemas computacionais, como não convergência dos algoritmos, e aí eu acabo tendo um erro, tá? Então, para evitar isso, eu vou colocar uma quantidade maior de informações para o conjunto de treinamento, tá? Então, eu vou fazer aqui a proporção 50 para treino, 50 para teste.
esse conjunto de dados ele é grande, ele tem 768 observações. Então vai ficar ali, né, uma quantidade grande para cada um. Bom, o pacote. Qual é o pacote que a gente vai usar? A gente vai usar um pacote chamado RMiner. E dentro do pacote RMiner, nós temos uma função chamada fit, tá? Fit significa ajuste. Então é um nome bem simples para o que ele propõe, né? Ele ajusta o modelo, eh, aqui ele está chamando de modelo de mineração de dados, mas na verdade é um modelo de machine learning supervisionado, que é o caso de classificação e regressão. A função ela é muito simples, tá? A gente só precisa entrar com os dados. Na verdade, não é nem com os dados, é com uma fórmula. Então, vou colocar aqui, é, parte de aprendizagem, que também pode ser chamada de modelagem. Aqui eu vou criar um, um modelo para o QDA. E aí eu vou usar a função fit. E agora eu preciso escrever a fórmula do modelo, semelhante ao que a gente faz na função LM lá nos modelos de regressão, tá? Eu vou colocar aqui o nome da variável resposta. No meu caso aqui, o nome da minha variável resposta, vou pedir aqui o names do Pima, é a variável V9, tá? Então, vou colocar aqui V9, o tio e um ponto. Esse ponto significa que ele vai pegar todas as outras variáveis como variáveis regressoras ou covariáveis. Tá? Então, no caso aqui, ele vai pegar a 1, a 2, a 3, a 4, 5, 6, 7 como sendo as variáveis que vão ser usadas para estimar V9. Tá bom? Aqui eu entro com o conjunto de dados, o data aqui, vai o mine. Vai o Pima, desculpa. É, outro argumento aqui é o model, que é o modelo que eu quero aplicar. E aí vocês vão vir aqui no help, vocês vão ver ó, a quantidade grande de métodos que ele tem. Ele tem o naive, que é aquele que eu falei para vocês, que é o mais simples de todos, né? É aquele que dá a taxa de erro de 50%. Tem árvore de inferência condicional, tá? Que é um tipo de árvore mais um outro tipo de árvore. Vocês têm aqui os modelos lineares generalizados, que também serve tanto para classificação como regressão. Tem as árvores de decisão, o KNN, que é o K vizinho mais próximos, o SVM, o kernel SVM. Tem vários métodos aqui, tá? Mas os melhores aqui eu vou dizer para vocês. Os melhores são árvore de decisão, que é o DT. KNN também é muito bom. SVM e kernel SVM também são muito bons. Esse MPL ah, foram as primeiras redes neurais, tá? Outro que é muito bom é o Randall Forest, que ele é uma extensão, né, ou uma generalização das árvores de decisão, que é um método muito bom mesmo. O Extreme Gradient Boosting também é um método de árvores,
tá? Que implementa um método de reamostragem chamado boosting, por meio aqui do gradiente extremo. Então, aqui, Random Forest, XGBoosting. Ah, esse bagging e o boosting, eles também são métodos de árvore de decisão. Eh, ele- Eles só mudam a forma como lá dentro da árvore de decisão a gente particiona o conjunto de dados em um novo treino e um novo teste para estimar a árvore, tá? São métodos distintos para a árvore de decisão. E aqui vem os nossos, né, os estatísticos, que é o LDA, que é o caso mais simples do QDA, o nosso QDA, e por último vem os métodos de regressão, tá bom? Por enquanto a gente vai deixar eles de lado, a gente vai focar nos de classificação, mas na próxima aula a gente faz esse mesmo algoritmo voltado para regressão. Então, a gente está usando o QDA, e eu vou usar o QDA aqui, QDA. Vejam que é só eu colocar o nome. E o outro argumento que é importante é o task, tá? Que é qual é a tarefa que ele vai fazer, qual é o objetivo dele. O objetivo aqui vai ser classe, tá? Vai ser a classificação. Você vê aqui ele tem vários objetivos. Ele pode te retornar prob ou p, que são as probabilidades a posteriores, tá? E aí você faz a classificação depois. Ou ele pode retornar para você diretamente a classe que você quer. No caso dos modelos de regressão, você coloca reg ou r e aí ele te dá a estimativa, né, da variável resposta. Então, no caso aqui, ele vai também retornar a estimativa da variável resposta, só que a variável resposta identifica classes. E aí o legal dessa função é que todos esses métodos que a gente está vendo aqui, que são algoritmos, às vezes eles precisam, você precisa informar algumas condições para ele funcionar, como sementes de entrada, valores de parâmetros de entrada, tá? E essa função ela é legal porque você não precisa fazer isso, porque ela já vem aqui implementado, né, essa parte aqui de search, onde ela usa um método heurístico já para fornecer essas informações. Então você não precisa fazer nada, você só coloca aqui os dados, o modelo que você quer e a saída que você quer, tá? Então quando eu executar aqui, eu tenho um modelo semelhante àquele que nós fizemos do QDA para a função com a função QDA do pacote mass, tá? E a gente vai usar aqui a mesma sintaxe, ainda com o predict, para fazer a previsão. Então, vou chamar aqui a parte de previsão. Vou chamar aqui de y.qda, que é a minha classe. Vou chamar de CL, tá? De classe QDA. E aí a gente vai usar. Desculpa, aqui está errado, tá? Não é PIMA, é o conjunto de treino. Então, só consertando isso. Bom, e aqui a gente vai usar o predict de novo, colocar o modelo que nós vamos usar, que no caso aqui é o mod QDA, e o outro argumento é o new data, que é os dados onde eu vou fazer essa, essa avaliação. No caso, eu quero fazer a avaliação para teste. E aí ele vai me retornar aqui, ó, o vetor de classificações, tá bom?
A estrutura do algoritmo é só essas duas linhas, tá? Aqui é ajuste, aqui previsão. O que a gente vai fazer agora é, é só o cálculo da, da taxa de erro. Bom, continuando aqui, é, o cálculo da taxa de erro e de qualquer métrica usando esse pacote é, RMiner também é algo muito simples, tá? Existe uma função chamada mmetrics, metric só, tá? Onde você vai entrar com os dados originais, é, só que percebam que a saída aqui do predict, é, ele retorna para a gente um fator, tá bom? Essa variável aqui é um fator, não é um vetor de números, é um vetor de fatores. Então, para eu comparar com o original, o original também tem que ser o fator. Só que se eu chamar aqui, ó, o teste V9, ele é um vetor de números, tá? Então eu tenho que transformar isso em fator. Então vou usar aqui a função as.factor do cl.qda. Aí desculpa, é os dados primeiros é os originais. Então aqui é teste V9. E aí o próximo é os dados preditos. Então aqui vem o cl.qda. E o próximo, o próximo argumento é a métrica que você quer, tá? Então, metric. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem a opção de você fazer todas as métricas possíveis. Quer dizer, uma gama grande de métricas que você pode usar, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É, então aqui ele tem, ó, a taxa de acerto, ACC, que na verdade ele chama de taxa de acurácia. O que nós queremos, que é a taxa de erro, que é o CE. E aí vem várias outras medidas, tá? Algumas dessas medidas eu nem conheço. Ele mostra também a acurácia para uma determinada classe. Então, por exemplo, para a classe 1, que é ali que é o zero, que é os indivíduos não doentes, a acurácia, né, a precisão é de 74,79. E para a segunda classe também é 74,79. Na verdade, os dois números são iguais, tá? É, e aí também ele fornece a matriz de confusão que está aqui nessa parte, aqui ó, do TRP1 até o TNR2, tá? É, o TPR1 é a taxa de verdadeiro positivo, tá? Para a classe 1. Aqui é a taxa de verdadeiro positivo. No caso, como é duas classes, um se chama positivo e o outro negativo, tá? Mas se tiver mais classes, ele também retorna para a gente. Então seria a taxa de verdadeiro da classe 1, taxa de verdadeiros da classe 2, aqui o taxa de negativos da classe 1 e o taxa de negativos da classe 2. E calcula outras medidas de precisão, a precisão para cada uma das classes, e assim vai, tá? Ele faz muitas métricas mesmo. Aqui tem a lista, tá? No help da função mmetric.
tem aqui todas as medidas. Então, por exemplo, se eu quero aqui a matriz de confusão, então eu entro aqui com a palavra conf, executo, e ele devolve aqui ó, a matriz de confusão, tá? Se eu quero a acurácia, né, de acerto, eu entro aqui com ACC, ele retorna a taxa de acerto. Se eu quero a taxa de erro, eu coloco aqui CE e ele retorna a taxa de erro, tá? E tem uma medida que a gente vai usar depois, que ela é muito, muito interessante para a gente estudar, que é a área sobre a curva ROC, a AUC. Porque aqui ele não vai funcionar porque a gente precisa das probabilidades a posteriori, tá? Mas é uma medida que a gente vai falar na próxima aula. Mas como a gente está trabalhando é, com a taxa de erro, a gente vai colocar aqui só o CE, tá? Ele vai retornar para a gente só o valor da taxa de erro. E aí eu vou chamar aqui de ce.qda, esse vetor que vai receber isso. E é claro que aqui em cima eu tenho que declarar esse vetor ce.qda. Pronto. Então, olhem a diferença desse algoritmo, que também é pequeno, tá? Para esse daqui que a gente usou simplesmente 3 linhas para fazer a parte de modelagem. A parte interessante é que se eu quero colocar um outro modelo, eu só mudo aqui o nome e o algoritmo continua o mesmo, tá? Eu vou criar aqui um outro para árvore de decisão. Então, vou colocar aqui, ó. Vou pegar, copiar e colar isso aqui. Agora vai ser o mod DT, porque é da árvore de decisão. Eu só vou alterar aqui, ó, DT. A task é a mesma. Vou procurar a classe. Vou fazer uma previsão para o DT. E eu vou criar aqui o armazenamento da taxa de erro para o DT, para a árvore de decisão. E aí eu vou executar aqui para vocês verem. E aqui eu tenho a taxa de erro para o QDA. E aqui eu tenho a taxa de erro. Opa, ele não fez. Vamos ver qual é o problema. Aqui está ok. Executar de novo. Eu não tinha executado de novo. Então aqui a taxa de erro do QDA, aqui a taxa de erro para a árvore de decisão, tá? É só isso. Então você pode implementar vários métodos de machine learning com com esse pacote do RMiner, tá? Você pode explorar aqui à vontade. É,
para montar o algoritmo. E é sempre isso: modelo, previsão e o cálculo da estatística, que no caso é a taxa de erro. E aí, repetir esse método uma quantidade grande de vezes. Eu vou colocar aqui só 100, porque ele, para não demorar tanto, né, aqui na, na gravação. Pronto, foi bem rápido. Então ele vai me retornar aqui, o CE.QDA tem o meu vetor de taxas de erro. E o CE.DT também os valores gerados para taxa de erro da árvore de decisão. E aí é o estimador de Monte Carlo, né? A média do CE.QDA. Vou colocar logo aqui também um desvio padrão. Média do CEDT e o desvio padrão do CE.DT. Então vamos ver aqui como é que ficou, né, a performance desses dois métodos comparados. Bom, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que vocês estão vendo que para cada interação de Monte Carlo, o meu treino e teste usado, ó, quando eu entro aqui no for, eu vou particionar treino e teste, certo? Quando eu vou fazer o ajuste dos modelos, o treino que eu usei para ajustar o QDA tem que ser o mesmo treino para ajustar o DT, tá? Então você não pode fazer um for separado para o QDA, outro para o DT, outro para o SVM e assim por diante. Você tem que colocar na mesma estrutura de repetição para que eles sempre usem o mesmo treino e o mesmo teste, tá? Para estimar aqui a nossa estatística, certo? Não pode ser separado, eles têm que ser assim. Então, vamos ver aqui como ficou a média do QDA e o desvio padrão. Vamos lá. A média do QDA deu 25,78. Isso daqui eu esqueci também de avisar vocês. A saída aqui da métrica já é em porcentagem, tá? Então aqui é 25,78%, não é uma proporção. A taxa de erro do DT deu 26,57%. Então aí a taxa do QDA foi levemente melhor do que a da árvore de decisão, tá? Ou seja, a QDA ele foi bom para separar esses dados, foi melhor do que a árvore de decisão, tá? Um pouco melhor. Outra coisa também que a gente observa é que o desvio padrão da taxa de erro do QDA foi menor do que o desvio padrão da árvore de decisão. Significa que as taxas de erro aqui do QDA são mais homogêneas, ou seja, independente de quem é treino e quem é teste, o ajuste do modelo fica bom, entendeu? Sempre fica aqui em torno do 25,78% de erro. Esse daqui ele tem uma variância maior, né? Um desvio padrão maior. Então quer dizer que em alguns casos eu vou acertar mais ou vou errar mais do que o QDA, tá? Então, quando o desvio padrão é maior, isso é ruim, tá bom? Se eu fosse escolher um desses dois, baseado só nessas duas análises, eu escolheria o QDA nesse caso, tá? Porque além de ter a menor média, tem a menor variância, tá bom?
Se fosse o contrário, por exemplo, a árvore de decisão aqui deu 26%, ou seja, uma taxa de erro maior, mas eu tenho um desvio padrão bem menor. Por exemplo, um desvio padrão de 0,5. Qual dos dois eu ficaria? Com a árvore de decisão, tá? Não só a média da taxa de erro é o fator determinante para dizer qual é o melhor. O desvio padrão a gente tem que levar muito em consideração porque ele diz sobre a estabilidade do algoritmo. Então, se o desvio padrão é pequeno, quer dizer que o algoritmo ele é estável, ele é mais robusto. Então, ele consegue fazer as estimativas, né, para vários cenários de conjunto de treino e teste. Então, significa que quando eu colocar o meu método de machine learning em produção, para ele ficar classificando novas observações, ele vai produzir, ele vai ser, ele vai produzir estimativas, né, mais homogêneas do que o outro, que tem a variância maior, tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração, tá bom? E aí faz toda a análise. Bom, e o que é o trabalho de vocês? O trabalho, o, o algoritmo 2, o trabalho parcial 2. Trabalho parcial 2 de vocês vai ser é, escolher um outro conjunto de dados, tá? Pode ser qualquer um que vocês queiram fazer. Inclusive, não precisa ser em classificação, vocês podem fazer em modelos de regressão também, que a gente vai começar a ver na próxima aula. É, o que eu quero é só que vocês saibam montar o algoritmo de aprendizagem e calcular, né, a métrica para avaliação do modelo. E o mais importante é vocês saberem analisar esses dados aqui que são gerados da taxa de erro. Por isso que no primeiro dia de aula de vocês eu pedi para vocês me fazer uma análise exploratória dos dados, uma análise descritiva. Porque nessa parte aqui é ela quem vai decidir, né, essa análise que vai decidir qual é o melhor modelo que eu estou trabalhando, tá? Para aquele conjunto de dados. Então, voltando, o trabalho 2 é você vai escolher um conjunto de dados diferente, tá? Cada um, vocês podem fazer em dupla, então cada dupla ou quem quiser fazer sozinho vai escolher um conjunto de dados diferente. Então vocês vão avisando lá no grupo qual é o conjunto de dados que vocês escolheram. Vocês podem usar os conjuntos de dados que estão aqui na nossa pasta, tá? Que são esses aqui. Vocês podem usar todos, com exceção do Pima, tá? Porque eu já estou usando aqui. Vocês podem escolher qualquer um desse ou vocês podem pegar na internet outros. Lá no WhatsApp eu mando link de alguns lugares para vocês pegarem dados diferentes, tá? Um conjunto de dados diferentes para classificação ou regressão. E aí vocês vão implementar. Aqui eu fiz só dois, tá? Mas vocês vão implementar no mínimo 4 métodos de machine learning, tá bom? Também façam os métodos diferentes um do outro. Aqui, para classificação, eu só não indico
o XGBoost, tá? Que é o Extreme Gradient Boosting. Porque às vezes ele não funciona bem, tá? Ele tem problema. Na maioria das vezes que eu usei, ele tem problema no algoritmo de otimização dele e ele dá um erro, tá? Isso pelo menos para classificação, para regressão nunca testei. Mas vocês testem, se ele funcionar, beleza. Se ele der muito erro, aí vai atrapalhar o algoritmo de vocês, escolham outro, tá? E por fim, você vai analisar o desempenho de cada método de machine learning separadamente e depois compará-los. Ok? Na comparação você diz, né, ó, por esses e esses motivos, é, esse método é melhor, tá? Então é esse o trabalho que vocês vão fazer. E aí eu vou encerrar a gravação aqui.